sobre a panela, a espagueteira da Tramontina. Aí coloquei água pra ferver. Tá vendo, ó? Coloquei mais ou menos uns 3 dedinhos pra baixo dessa bordinha aqui, pra água ferver. Porque, na realidade, tem bastante água, porque ela tem... Não sei se dá pra vocês perceberem. Tem duas partes. Tem a parte do escorredor e tem a parte da panela. Então, eu deixei aqui separado pra mostrar pra vocês como vai ficar. Eu vou fazer um espaguete com lasca de bacalhau. Então, eu cozinhei um pouquinho a lasca de bacalhau, deixei uns 4 minutinhos cozinhando, escorri, tá aqui separado. Daqui a pouco eu vou fazer o recheio, o molho, o molho. E a água tá quando começar a ferver, eu vou colocar um pouquinho de sal e vou colocar essa massa aqui. Aí eu vou pedir pra contar aqui, por enquanto eu não vou contar, mas eu vou medir aqui no medidor, no temporizador do fogão, 9 minutinhos. Se ficar al dente, melhor. Essa panela aqui é a primeira vez que eu vou experimentar e conto pra vocês como ficou. O temporizador, o meu fogão, é da Brastemp. Eu comprei esse fogão em janeiro de 2015. Ela é aquele modelo Brastemp Active. Eu gosto muito dele porque a chama dele de fogo mesmo, tá vendo? E pra usar essa panela, não podia ultrapassar a borda da panela. Então vocês percebam que ainda ela tá bem pouquinha em relação à borda da panela. E aí, assim que ferver, eu vou colocar o macarrão e mostro pra vocês como ficou. Se vocês tiverem dúvida do fogão, eu faço uma resenha só sobre ele, o que eu mais gostei e o que eu menos gostei, tá bom? Obrigada. Agora tá fervendo a água, vou colocar o sal. Esse medidor que eu tenho foi uma mulher que veio um pote aí de achocolatado e eu peguei pra medir. Normalmente eu ponho assim, pego um tanto considerável. Todo mundo diz que a água de macarrão tem que ser uma água salgada. Aí eu ponho o sal e já vou colocar o macarrão. Vou pegar o macarrão aqui. Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, último, 6. Então, coloquei 6 ninhos desse daí. Vou esperar ferver um pouquinho pra ele dar uma soltada em 9 minutos. Aí eu vou ligar o temporizador. Vou colocar 10. Coloquei 10 minutinhos. Vou tampar. Ó, tá fervendo, ainda tá duro, mas eu vou dar uma mexidinha com o garfo pra vocês verem que ele vai soltando aos poucos. Ó, ele já vai dando uma soltada nesses que estão embaixo. E ó, ainda falta 4 minutos. Mas ele já deu uma boa soltada aqui. É só ir mexendo assim no meio do rolinho pra ele não se desfazer todo. Vai mexendo que ele vai soltando, tá? O ideal é um garfo grande, mas como eu não achei o meu, então eu tô mexendo com esse pequenininho, às vezes queima um pouco. E aí, sempre tem que usar com esse pano aqui pra pegar a tampa, porque a tampa tá muito quente. Se eu fechar, tampar tudo, a água vai subir. E se eu tampar tudo assim, a água vai subir. Então, eu tenho que deixar sempre entreaberto, ó, sempre um vãozinho, tá? Agora, eu vou fazer o molho. Como vai ser para 2 pessoas, eu coloquei aqui cebola, coloquei
pimentão amarelo, pimentão vermelho, só que o meu pimentão tava assim, ó, congelado. Então, eu já deixo cortadinho e só coloco. Agora eu vou colocar pra refogar ele. Eu deixei aqueles 10 minutinhos, só que o que que aconteceu? Eu ainda tô achando que ele tá muito duro, então eu vou deixar mais um minutinho pra ver se ele cozinha um pouco mais. Enquanto isso, vou refogar o molho. Eu usei metade de um dente de alho, o meu dente de alho era bem grande, usei metade e vou colocar lá no refogado. Então vamos ver como é que fica aqui. Ó, tá refogando. E ainda continua lá o macarrão, só que agora tá num fogo bem baixinho. Então deixa eu refogar aqui pra vocês verem como fica. Tá um cheirinho bom. Só a cebola e o pimentão já dá um cheirinho bom, né? Eu vou colocar só um pouquinho de pimentão verde, porque eu tenho um pouquinho só. Coloquei lá um pouquinho de pimentão verde, vou deixar dar uma boa refogada. Eu vou usar esse tomate pelado, que é aquele que já vem sem pele com molho da pomarola, para colocar lá no refogado para fazer o molho. Mas antes de colocar ele, eu vou abrir a lata. Antes de colocar ele, eu vou deixar refogar junto com o bacalhau. É pouquinho porque só são para 2 pessoas. Então, como deu uma boa refogadinha, já vou colocar o bacalhau. Vou dar uma mexida. Vou acertar o sal, porque o sal tá... Eu já tinha dessalgado. Vou desligar o macarrão, que o macarrão já tá cozido já. Olha, não sei se vocês já viram, eles vêm sem pele, já com molho. Aqui, eu já dei uma bela refogada no bacalhau. Aí, agora eu vou acertar o sal e a pimenta. Agora eu vou colocar um pouquinho de sal. E vou colocar a pimenta do reino. A pimenta, eu já tenho ela moída assim, com um pouquinho de cominho. Ó, coloquei até bastante. Agora eu vou mexer e vou deixar dar uma salteada aqui no azeite para poder misturar o molho. Já dei uma boa refogada, eu coloquei aquele tomate, né, cortei um pouquinho no meio, ainda veio um caldinho. Aí, para ficar com um pouco mais de sabor, eu vou colocar um pouquinho só dessa água do macarrão, na verdade uma concha, né? Vou colocar aqui, vou deixar dar uma cozinhada para ele engrossar o caldo e vou escorrer o macarrão. Só para dar um saborzinho a mais, eu esqueci de colocar antes, vou colocar um palmito desse aqui e vou colocar azeitonas. Azeitona é a gosto, se não gostar não precisa colocar. Então eu coloquei 7 azeitonas e vou colocar um palmito. Aí só fatiar ele já é molinho, só fatiar. Tem gente que gosta de colocar junto com o refogado. Como eu gosto dele mais durinho, assim, com mais sabor, então eu deixo pra colocar por último, assim. Se não gostar dele inteiro, dá pra dar uma quebrada. Ó, dá pra cortar no meio mais um pouquinho. Aqui também. E aí, vai pra panela. Vai pra panela. E aí já tá aqui prontinho, ó. Secou um pouco do caldo. Agora eu vou escorrer o macarrão e esse é o molho. Espero que vocês tenham gostado. Espaguete e molho de bacalhau. Já escorri a massa, agora eu vou misturar aqui no molho. Espero que vocês tenham gostado, fiz para 2 pessoas. Se vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida, posta aqui embaixo que eu respondo, tá ok? Obrigada, tchau, tchau. Beijo para todos.